Se você fez alguma graduação ou algum curso que te deu uma boa base de algoritmos de estrutura de dados, o que você precisa fazer agora é relembrar, você precisa estudar novamente esses tópicos, mas você pode passar de uma forma mais rápida, porque você precisa relembrar esses tópicos e praticar, né? Voltar a praticar para entender como eu aplico cada uma dessas estruturas, por exemplo. Se esse não é o seu caso, se você não tem essa base, tudo bem, é super possível estudar, aplicar e chegar no mesmo nível de uma pessoa que fez faculdade. Até porque as pessoas que fizeram faculdade esquecem também, porque não é uma prática do dia a dia. Nesse vídeo eu vou trazer os tópicos mais importantes para você estudar, uma ordem de estudo e algumas fontes de como praticar. O primeiro tópico para você estudar pode parecer óbvio, porque se você trabalha com programação você já conhece, são os arrays e as strings. Mas não subestime esse tópico, porque o tipo de problema que você tem que resolver com essas estruturas de dados é um pouco distante do que a gente resolve no dia a dia. Como eu disse no último vídeo, existem testes mais difíceis e testes mais fáceis. Eu vou dar um exemplo de um teste, de um problema que você precisa resolver usando essas duas estruturas de dados. Que é basicamente o seguinte: você tem que implementar uma função que recebe duas strings e você precisa dizer se uma string é uma rotação da segunda string, se a primeira é uma rotação da segunda. Eu estou deixando na tela um exemplo de código que é de string que é uma rotação, que a função retornaria true, e outra que a rotação retorna false, né? Não é uma rotação. Depois disso você vai ter que estudar o que são listas, filas e pilhas. Não tem nada de complicado, honestamente, mas antes disso é legal você dar uma olhada no conceito de ponteiro, porque basicamente você vai precisar entender que você pode definir um objeto JavaScript, uma estrutura Go, uma estrutura C, e um dos campos dessa estrutura, ela é um ponteiro, ela é uma coisa que aponta ou recebe o mesmo tipo de estrutura. Isso é uma coisa bem básica para esse tipo de estrutura de dado, um desses tipos. O primeiro tipo é a fila. O que é uma fila? Eu tenho basicamente essa estrutura que eu posso chamar de nó, e essa estrutura aponta para uma outra estrutura do mesmo tipo. Então eu tenho uma estrutura que aponta para outra, um nó aponta para outro, que aponta para outro, que aponta para outro, e o que você tem é uma variável que aponta para o primeiro elemento disso, né? Por quê? Pensa numa fila de um banco. O primeiro a entrar é o primeiro a sair também. Então, você tem acesso sempre à primeira pessoa que chegou na fila. Ou o primeiro nó que chegou na fila. E agora a gente tem as pilhas, que são uma estrutura muito similar com as filas, só tem uma pequena diferença, alguma coisa que é um pouquinho ao contrário. Pensa numa pilha de pratos. Quando você vai lavando os pratos e você tem que empilhá-los, né? O que você faz? Pega um prato, coloca ele na base. Depois pega outro, coloca em cima. Depois pega outro, coloca em cima. Então você vai sempre subindo, né? Criando mesmo uma pilha. Qual que é a diferença da pilha para as filas? Primeiro que na pilha você tem o quê? Sempre que você coloca um elemento, você tem que pegar nesse elemento e fazer ele apontar para o último elemento. Então se eu coloquei um segundo prato, ele aponta para o de baixo. O terceiro aponta para o segundo. O quarto aponta para o terceiro. E a sua referência, a variável que você vai ter, vai sempre estar apontando para o último elemento, para o elemento de cima. Diferente da fila, que apontava sempre para o primeiro elemento. Por quê? Porque nas pilhas, o primeiro a entrar na pilha é o último a sair. Se eu quiser tirar os pratos, o primeiro que entrou é o último a sair. Esse tipo de problema, né, onde eu tenho uma fila, ou eu tenho uma pilha, né, que depende muito da ordem. O que eu quero primeiro? Me interessa mais o último elemento ou me interessa mais o primeiro elemento? Esse tipo de coisa ajuda bastante quando a gente bate o olho num problema que também está nos dizendo algo sobre ordem, sobre precedência. Um exemplo de problema muito comum para se resolver com pilhas é quando você tem que fazer uma função que recebe uma string. Nessa string só é possível usar 3 tipos de caracteres. Você só pode usar ou colchetes, ou chaves, ou parênteses. E a sua função precisa dizer se essa string, ela abriu um parêntese e fechou o parêntese, abriu o colchete e fechou o colchete. Ou seja, não tem nenhum símbolo que abriu e não fechou, e também não tem nenhum símbolo que fechou, mas não tem nenhum elemento aberto para ele.
Eu vou deixar na tela alguns exemplos de strings que deveriam retornar true para essa função e deveriam retornar falso para essa função. Se eu fosse você, eu pegava nesses exemplos que eu estou dando aqui e tentava implementar eles na sua linguagem de programação que você mais domina. A próxima estrutura de dados que você precisa estudar é o hash map ou hash table. Esse tipo de estrutura é super popular hoje em dia e ajuda muito em vários problemas. Esse tipo de estrutura de dados com certeza você já usou no mercado, porque em PHP ele é chamado de array, no Python, se eu não me engano, é chamado de dicionário, no Go é chamado de mapa, no Java é chamado de array map. Então, basicamente, é uma estrutura onde você tem uma chave e um valor. Qual que é a diferença dessa estrutura para um array? É que você não precisa percorrer essa estrutura toda para encontrar o valor que você quer. Porque justamente você usa uma chave, né, para linkar com um valor, e quando você precisa procurar, você tem que saber qual que é essa chave, você sabe qual é essa chave, aí você usa algum tipo de lógica para saber, ok, eu quero achar o valor através dessa chave. Então é o que a gente chama de OD1, né? Ele acessa rapidamente, ele sabe exatamente onde ir na estrutura para pegar o valor, diferente de um array que eu preciso percorrer ele todo, ou até mesmo de uma fila, de uma pilha, se eu quiser procurar um valor. Um tipo de problema muito comum para usar hash maps é o seguinte: implemente uma função que vai precisar receber uma string e você precisa retornar a maior substring, né, dessa string, onde não se repetem caracteres. Então, estou deixando também na tela um exemplo de entrada e a saída para esse tipo de caso. Depois é importante estudar os grafos. A verdade é que quem trabalha com orientação a objetos usa grafos, sem saber. Mas, enquanto nas filas, né, a gente definiu lá atrás que a gente tinha um nó que apontava para um elemento, né? Na fila, na pilha, a gente usou esse tipo de nó que apontava para um outro nó. No caso dos grafos, cada nó pode apontar para vários outros nós do mesmo tipo. Então existe até a possibilidade de, num grafo, a gente ter círculos, né? Eu tenho um nó A que aponta para o B, que aponta para o C, que aponta para o A de novo. E isso me gera um grafo. E aí, das sugestões que eu vou trazer aqui, a gente tem uma última estrutura que são as árvores. As árvores, no fim das contas, são grafos, ou seja, eu tenho um nó que aponta para mais de um elemento, só que tem uma diferença nas árvores, né? As árvores são grafos especiais porque elas não têm ciclo, não existe ciclos nela. E existe também um detalhe de, existem vários tipos de árvore, mas uma árvore bem conhecida é a árvore binária, porque cada nó pode apontar para até 2 elementos. Então a gente tem, por exemplo, a árvore binária de busca, que a gente tem um elemento que pode apontar para a esquerda e apontar para a direita. Esse outro elemento pode apontar para a esquerda e pode apontar para a direita. E ela é uma árvore binária de busca porque aí quando você vai inserir um nó nessa árvore, às vezes você tem que rearranjar ela para deixá-la ordenada, deixar essa árvore pronta para uma busca fácil. Tipos de exercícios de árvore geralmente incluem operações simples, como essa que eu acabei de dizer. Insira um nó numa árvore binária de busca, ou numa árvore que seja. Busque um elemento numa árvore. Aí você vai ter que usar bastante recursão, porque você não sabe até onde a árvore vai. Então você vai ter que sempre chamar a mesma função para que ela decida se ela vai mais para baixo ou se ela já para ali. Então você vai ter que já aprender recursão para percorrer nas árvores. Ou até remover um elemento da árvore. Como que eu removo? Eu preciso buscar antes de remover? É uma árvore binária de busca, eu preciso rebalancear ela. Então, geralmente para árvores, os tipos de problemas são problemas mais, como eu posso dizer, empíricos, talvez. Não são problemas onde você tem que interpretar e aplicar a árvore. Pelo menos na minha vivência, tem mais a ver com... Vão te falar que você tem essa estrutura, que é uma árvore, e você tem que fazer uma operação nela. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os nomes de estrutura que eu falei até agora, para você estudar, para você pesquisar, além de outros tópicos que talvez você deveria estudar também. Eu acho que o que eu trouxe aqui é a base, mas dependendo do tipo de empresa, você pode acabar tendo que estudar outras coisas também. Se você fosse estudar para um Google ou para um Facebook, tem outras coisas bem importantes. Algoritmos gulosos, algoritmo de ordenação, algoritmo de busca. Então eu vou deixar esses outros tópicos aqui embaixo. Para começar a se preparar para as empresas de Portugal, eu acho que essa é uma boa base. E como eu aconselho você a estudar? Eu aconselho você, principalmente se você estiver muito longe se você ultimamente não tem resolvido esse tipo de problema, eu aconselho você primeiro
estudar um tópico, por exemplo, vou começar lá do Arrays e Strings. Pega nesse tópico, pesquisa na internet, e eu também vou deixar aqui embaixo links para você usar como consulta e como aprendizado. Depois que você aprendeu o mínimo sobre Arrays e Strings, começa a fazer muitos exercícios sobre Arrays e Strings. Existem várias ferramentas na internet, como eu falei no último vídeo. As mais populares e as que eu recomendo são HackerRank e o LeetCode. Eu prefiro muito o LeetCode, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas ambas essas ferramentas, que eu vou deixar aqui embaixo também, você consegue filtrar os problemas por estrutura de dados. Então, se você vai estudar Arrays e Strings, filtra por esse tópico e começa a fazer exercício em cima dele. Faz pelo menos uns 3 ou 4 exercícios de cada estrutura de dados. Aí você, depois que você fizer isso, estudar e fazer os exercícios, vai passar para o próximo tópico. Pilhas, filas e, enfim, listas. Esse daqui eu falei 3, mas na verdade é você tem que estudar um de cada vez e para cada um deles também fazer uns 3 exercícios, 4 exercícios. Depois que você chegar no fim, aí você já viu uma base, você já tem uma base, você já resolveu alguns exercícios, né? Mais de 10 exercícios com certeza. E aí o que você vai fazer é começar a fazer simulados. Ao invés de você filtrar o problema, você vai usar uma ferramenta, e aí eu recomendo o LeetCode, para você fazer uma mock interview. Essa é uma feature paga do LeetCode, mas vale muito a pena. Eu usei ela para o processo do Facebook, eu acabei não passando, mas eu posso te garantir que o nível que eu cheguei com o estudo do LeetCode era super possível passar em qualquer outra empresa, né? Uma empresa mais comum, digamos assim. Então, você usa essa feature de mock interview, e o que é ela? Você vai entrar na plataforma do mesmo jeito, vai ter um problema e vai ter um editor para você, só que vai ter um contador lá para você. Então, você vai já treinar também essa habilidade de programar com um tempo apertado. E, obviamente, você vai entrar nesse problema às cegas. Você não sabe o tipo de algoritmo que você tem que usar, o tipo de estrutura de dados que você tem que usar, e aí você vai ter que ter um pouco essa habilidade de lembrar. Opa, estou batendo o olho nesse problema, e isso me parece muito um problema de strings que eu tive lá no começo dos meus estudos. Então, vou tentar resolver com strings mesmo. Talvez eu use uma array map aqui. Então, esse tipo de habilidade que é importante, e ele facilita muito, principalmente quando a gente tem um tempo apertado, né? Já bater o olho e pensar, eu acho que isso é ou uma lista ou um array. Nessa feature de mock interview existem problemas difíceis e existem problemas fáceis, mas o LeetCode é muito bom para estudar, porque no final, quando você termina o tempo, ele te fala se você passou, e se você não passar, ele te fala qual a porcentagem de sucesso que você teve. Então não é binário, ele vai te apontando por que você foi tão bem ou por que você não foi bem. Não se deixe se frustrar pela ferramenta, porque, de novo, se você está fazendo muitos problemas difíceis, a sua barra está subindo. E quando você for fazer um problema para uma das empresas aqui de Portugal, a maior parte das vezes, esse problema não vai ser um problema no nível Google, no nível Facebook. Então você já vai estar num nível tão alto, sem perceber, que na hora que chegar um problema fácil para você, você vai matar de cara. Se você tiver nessa frustração, e eu também estava nela quando eu estava estudando, o que eu fiz foi, ok, acho que eu estou fazendo exercícios muito difíceis, deixa eu me testar com exercícios mais fáceis. Lá no LeetCode também você consegue escolher exercícios fáceis sem filtrar por tipo de estrutura de dados, e aí você consegue se medir e falar assim, opa, estou acertando vários fáceis, então eu já estou evoluindo, dá essa sensação de evolução, e aí você pode ir caminhando para problemas mais difíceis e mais difíceis. Por fim, existe uma referência, existe um livro muito famoso para resolver, para melhorar as habilidades nesse tipo de entrevista. Esse livro foi feito principalmente para quem quer aplicar para as grandes, como Facebook, e Uber e Google, mas ele pode ser super usado para você, se for do seu interesse. O nome dele é Cracking the Code Interview. Eu vou deixar um link para ele aqui embaixo também para você dar uma olhada. Ele é uma grande referência, eu não tive a oportunidade de ler, mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu ainda vou ler por causa disso, é que existem vários capítulos nesse livro que te dão padrões de como você encontra a solução ou resolve a solução. Aquela habilidade de bater o olho num problema
e em poucos segundos já identificar como você vai resolver esse problema e como você casa ele com as estruturas de dados, isso está incluído no livro. Então, se for do seu interesse, vale super a pena.